Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é feriadão de Corpus Christi. Hoje é um feriado de comer hóstia, né? Que é o corpo de Cristo, a representação do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, todas as religiões têm os seus rituais e a católica também tem o seu. A católica é tão forte, tão forte, tão forte que pega tudo quanto que é o ritual deles, em particular deles, e faz um monte de feriado. Eu acho que esses feriados vão acabar começando a acabar de desistir. Por mais que as pessoas gostem de feriado e tudo mais, feriados com conotação religiosa, sem ser de marcos muito intensos e grandes, é capaz de deixar de existir. Eu vou falar pra você que eu desconfio que é capaz do planeta, pelo menos aqui no Brasil, usarem os feriados das Nações Unidas, que as Nações Unidas só usam feriados muito, como que fala, muito significativos. Fora disso, eles pegam e dão uma recolhida. Falando em Nações Unidas, eu recebi convite, como eu trabalhei já nas Nações Unidas, eu recebi convite e eles abriram vagas boas. Abriram uma vaga de diretor, olha só, recebi o convite, mas eu já não me interessa mais muito não. Uma vaga de diretor, vou falar pra você, moço. Não, hein? Nossa senhora, só que é lá na Ucrânia. Bastante vaga abrindo para recrutamento lá na Ucrânia. Então tá abrindo as vagas, começa a abrir vagas do topo, né? Dos chefes, né? De diretor, de chefes, para depois começar a montar a estrutura abaixo disso daí. Isso daí significa que eu acho que vai ter uma missão de paz ali na Ucrânia, viu, gente? Isso aí significa que vai ter, que as Nações Unidas vai entrar lá na Ucrânia. Ah, vai entrar lá na Ucrânia. E se alguém tacar bomba, alguma coisa em cima das Nações Unidas, aí, moço, a coisa fica feia. Aí a coisa fica feia, porque aí as Nações Unidas podem fazer a sua intervenção, reunir o seu exército e fazer a sua intervenção. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu acho que vai começar a reconstrução da Ucrânia. Pelo menos as áreas que estavam chamando era de reconstrução, né? Na verdade, antes da construção, você tem a mobilização, né? Pegar e fazer o repatriamento, ver as pessoas, fazer análise, olhar todos os números e depois você entra trazendo essas pessoas e reconstruindo o país. Reconstruindo mais ou menos, porque a reconstrução deles é o suporte mínimo para eles mesmos saírem crescendo e construindo, tá? Então, tipo, você não tem água, então vamos fazer um poço para você ter água, vamos fazer uma estação de tratamento, vamos fazer estrutura, não tem tijolo, vamos fazer alguma estrutura para fabricar tijolo, vamos fazer, e assim vai, tá? É nesse sentido que a coisa funciona. Pela experiência que eu tive em alguns países. Cada realidade é uma coisa, tá? Então depende muito, inclusive, até do dinheiro que dá. Porque às vezes tem projeto que o cara fala, não, nós vamos construir mesmo. E aí se chama ONGs ou faz licitações internacionais para ver quem que vai construir todas as coisas que tem que fazer. Raro isso, mas acontece. Normalmente eles pedem que a própria pessoa faça o trabalho de reconstrução. Meus queridos, dito isso, feriadão. Corpo de Cristo, dia 8/6/2023. Amanhã a bolsa volta a funcionar, com certeza vai ficar às mínguas. Qualquer oscilação ali vai ser por pura especulaçãozinha de peixinhos, mas pode acontecer de um grandão no meio desse feriado fazer algum movimento. Do jeito que nós estamos, com a bolsa do jeito que está um pouquinho perigoso alguma movimentação abrupta. Vamos vendo. Eu tô vendo muita gente que saiu para viajar nesse feriado, mas muita. De gente próxima assim, minha, assim, que eu tô sabendo, é muita gente. Mas assim, o povo tá pegando e indo mesmo com força pra passear. Dia dos namorados. Vai antecipar o namoro. Eita, nós. Vamos pras notícias? Vamos lá. Jornal Reuters. China importa recorde de 12 milhões de toneladas de soja em maio. A China mais uma vez mostrando a sua pujança, importando uma quantidade monstruosa, gigantesca de soja. Isso daí, meus, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso daí
é assim. Alimentação e soja, por exemplo, eles podem fazer óleos, que é base para alimentação e para energia. Eles podem fazer farelos e pós, que serve para alimentação humana. Eles podem fazer bases para padarias, para doces, para coisas, para um monte de produtos alimentícios, enlatar tudo isso daí. Então, a quantidade de soja que está sendo comprada é um absurdo. Ainda bem que é soja. Pior seria se fosse milho, porque aqui os nossos porquinhos, galinha, comem milho, insumo de milho dos nossos animais. E eles estão levando soja. A soja aqui está bem barato, né? Porque se você vai no supermercado, você vê o óleo de soja, que estava uma fortuna tempos atrás, agora está baratinho. Preço bom, rapaz. Nossa, é que se o óleo não perdesse a validade dele tão rápido, né? Ficasse com aquele gosto de graxa, dava para comprar um fardão e estocar, né? E deixar ali por um tempo, né? Coisa, nossa, que maravilha, né? Mas tá aí, China importando um monte. Só que a China não tá tendo problema em relação às vendas dela? Tá caindo. A produção, a exportação chinesa tá desabando. Está sim em declínio jamais visto. Inclusive, o Brasil pode começar a crescer mais do que a China. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Olha só, outra notícia do jornal. Jornal AFP. Exportações chinesas caem, mas comércio com a Rússia atinge pico. Então, as exportações chinesas caem, mas o comércio com a Rússia atinge pico. Então toda essa comida que está sendo produzida vai lá para a Rússia? E o fertilizante, como é que vem? Vem da Rússia? E como é que vai ficar? Vai ficar ainda nesse fluxo? Como é que faz? Só alimentando esse triângulo que vai e volta? Como é que vai ser isso daí? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Porque isso daqui mostra que a China é um dos grandes calcanhar de Aquiles das restrições impostas à Rússia para ela parar com a guerra. Se a China não entrar nessa restrição, a Rússia não vai parar com o que está fazendo. E aí? E aí pergunto eu, e aí? Será que a China está esperando para ver algum movimento? Esperando minguar para depois simplesmente tirar a Rússia da parada, dividir a Rússia em vários países, em várias partes, e aí desenfraquecer a Rússia, essa potência Rússia. A gente vai quebrando, vamos diminuindo a potência Rússia, porque a Rússia, eu vou falar para você, é um continente monstruoso. Você olha assim, o gráfico dela assim e fala, nossa senhora, ela desde os tempos antigos ela foi adquirindo terras sem terras. Ei, moço, essa novela do Apocalipse está só no meio da coisa. Vamos lá. Jornal Reuters. Vamos para ver aqui para o Brasilzão. Governo lança farmácia popular e amplia acesso gratuito a medicamentos. Isso aqui é uma bênção. Só que a hora que você vai ver esse relançamento da farmácia popular, porque a farmácia popular sempre existiu, ainda tem. Aqui na cidade tem, já sempre teve aqui. E amplia o acesso gratuito a medicamentos. Então ele vai ofertar alguns medicamentos. E tem algumas coisas muito boas, importantíssimas que aconteceu. Isso aqui é um mérito maravilhoso. Esses medicamentos vão ser oferecidos para todo mundo que está dentro do Bolsa Família. Ou seja, pessoas mais pobres. E outras coisas, e os demais, algumas outras coisas vão ter desconto de 50% a 90%. Então algumas coisas vai ter de graça e outras vai ter desconto de 50% a 90% do preço das farmácias regulares. Aí acontece o seguinte, lá na farmácia popular, você vai ter remédio como anticoncepcional. Cara, até que enfim alguém está fazendo alguma coisa nesse sentido. Porque, olha, vou falar para você, pobre não tem como comprar anticoncepcional. É
caro, moço. Anticoncepcional, você vai na farmácia, é em torno de R$40, 35, R$40. Você fala, mas 35, R$40 é baratinho. Baratinho para você, moço. 35, R$40, nós estamos falando de 3 sacos de arroz. Nós estamos falando de arroz, feijão e óleo, porque você leva para casa com esse preço. Pessoa pobre não tem o que comer. Vai comprar um remédio desse que não é remédio? Ela fala, deixa vir. A hora que vê, já tá com 50 filhos, aí tá tudo lascado. Isso daqui está de parabéns o governo. Vou falar uma coisa para vocês. Claro que essa medida da farmácia popular, ela tem 2 conotações. Uma, populista, só que esse populismo é um populismo inteligente, menos mal, aí vai. Então, isso daqui que está sendo feito é uma bela de uma propaganda, o Lula vai sair bem na fita com isso daqui, maravilhoso, só que é o seguinte, o lado que está trazendo é muito bom para a sociedade no todo, ok? Remédio é remédio. Então, nem tudo é só ruim. Por isso que eu falo para as pessoas, seja um ou seja o outro, coisas boas tem, mas coisas ruins também. Precisa identificar quais são as boas e manter e quais são as ruins e cortar. Só que tem um detalhe. Esses descontos, essas coisas que vão se dando para o povo, tem que sair de algum lugar. Vai sair da onde? Vai sair da onde? Alguém tem que pagar essa conta. Mas essa conta a sociedade paga com gosto e feliz. Porque é algo necessário. O problema é quando tem os abusos e você começa a fazer coisas, achando que é um buraco sem fim. Vamos ajudar todo mundo usando dinheiro, vamos lá, se não tiver, vamos sair fazendo empréstimos. E faz empréstimo. Agora, falando em empréstimo, Folha de São Paulo. Bancos mudam data de fechamento da fatura do cartão de crédito. Como assim o banco muda? Sabe o que os bancos estão fazendo? Só na Folha de São Paulo, uma denúncia grave isso aqui, viu? Os bancos simplesmente pegam e falam assim, olha, o fechamento do seu cartão, agora não vai ser mais esse dia, vai ser outro dia, e o vencimento dele para você pagar vai ser tal. Não, todo mundo sabe que você escolhe a data que você quer. Você quer no dia 10, dia 15, dia 20, dia 25, você escolhe o dia que você quer. Porque você sabe quando você recebe e você sabe quando você vai ter o dinheiro para pagar. Eles fazendo isso, jogaram um monte de gente para dívida ativa. Eles fazendo isso daí, eles fizeram um crime estrondoso, jogando o povo em dívida. Olha só a situação. A coisa tá tão séria. Que isso daí afetou o código do Defesa do Consumidor e já tem coisas braba batendo em cima dos bancos lá para multar. O IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, já tá botando para quebrar aqui. Notícia interessante. E assim tem que resolver, porque não pode deixar essas coisas fazer. É igual o negócio da Netflix lá. Os caras pegam e falam assim, não, vou vender um acesso a mais para alguém que quiser acessar. Meu querido, eles vendem acesso, o nome de acesso. É acesso virtual. Se eu estiver na China e quiser ver, eu vou ver. Se eu estiver na onde eu quero ver, porque eu tenho tantos acessos em cima do meu e-mail e da minha senha. Se eu quiser emprestar, fazer o que eu quiser, problema é meu. Eu comprei acesso. Aí os caras falam, não, porque você não pode emprestar, você não pode ceder. Por que não? Por que não? Eu mesmo, há tempos atrás, quando eu estava bem arrebentado mesmo, eu não tinha dinheiro para pagar a Netflix. E aí, o meu irmão pegou e falou assim, não, mano, vamos dividir. Divido aqui com você. Eu falei, então beleza, mano, porque senão tá louco, né, cara? Aí ele falou, não, pega aqui, divide ali e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei acho que uns 3 meses. Só para não ficar sem nada. Porque imagina só, uma criança, sem desenho, sem nada, moço, vira um furdunço em casa. Mas ninguém segura. Eu vou falar pra você, eu já passei cada perrengue brabo na minha vida que vocês não têm noção. Infomone. Reforma tributária.
Vamos ver o que está saindo aqui no jornal. Reforma tributária. Primeiras propostas trazem alívio para algumas empresas da Bolsa, mas analistas focam nos próximos passos. Recomendação foi por manter benefícios fiscais de ICMS até 2032, beneficiando farmacêuticas, mas ainda há muitos pontos incertos sobre a reforma. O que está pegando e o que está acontecendo? Eles querem que tenha unificação do ICMS em todos os estados. Perfeito! Isso é fundamental. Um estado cobrar um ICMS, o outro, não pode acontecer. Tem que ser igual para todos. Ah, mas o estado é rico, outro... Moço, se vira. Até Israel conseguiu transformar o deserto em riqueza. Dá para fazer. Para de chorar e faz o que tem que fazer. Só que não para por aí. Olha só. Bom, essas reformas, essas coisas, mexeu com a Bolsa, certo? Essas negociações, essas coisas, tá sendo uma maravilha para a Bolsa de Valores. Tanto é que a Bolsa de Valores saiu aqui na Infomoney falando assim: Ibovespa, que é a Bolsa de Valores, sobe 6,6% em 5 sessões e vai a 115 mil pontos, com o IPCA reforçando gatilho positivo. Gatilho positivo para quê? Para baixar juros. Muito bem. Mês de junho tem saldo de boas notícias no cenário macro para as ações brasileiras, com estrategistas reforçando visão positiva e ainda havendo ativos descontados. Então tá tudo caminhando maravilhosamente. Por incrível que pareça, o governo do Lula, por mais dolorido que esteja, por mais danado que esteja, por mais cheio de muvuca que esteja, tá conseguindo fazer, pelo menos, crescer a estrutura de bolsas de valores e tudo mais. Crescer mais ou menos, recuperando o que estava lá atrás. Porque isso ainda não é crescimento, isso é recuperação do governo anterior. Porque o governo anterior teve mais números do que o da Bolsa de Valores de agora. Agora, a reforma tributária, se ela estivesse sendo feita pelo Paulo Guedes, eu acho que seria melhor do que pela equipe que está sendo feita do arcabouço. Assim percebo eu. Mas vamos lá. Infomoney. Arcabouço fiscal. Senadores, aí que está o problema. Olha os problemas começando a nascer aí. Senadores propõem mais de 30 emendas para modificar o texto aprovado pela Câmara. Moço, aí eles aprovam 30 emendas, volta para a Câmara de novo, tem que mexer tudo de novo, depois volta para o Senado de novo, depois mexe tudo de novo, porque os dois têm que entrar no acordo. Os dois têm que entrar no acordo. Então, o que acontece? As exceções em 2024 e o Fundo do Distrito Federal são os principais alvos dos parlamentares. Então tem Fundeb, tem gatilhos e algumas exceções em 2024 e o Fundo do Distrito Federal. Estão mexendo em um monte de coisa. E aí, sabe quem que está mais liderando todas as mudanças das ações para mexer em tudo isso daí? Os aliados do Jair Bolsonaro. Cara, tem coisas que é melhor não mexer para não feder. Se fosse coisas que você falaria assim, não, isso aqui vai ser crucial, sabe, picuinhas, coisinhas feias, bestas. Rapaz do céu, isso aqui chega até, ai meu Deus do céu. O lado bom é que o presidente do Senado, o Pacheco, é mais aliado do Lula e vai tentar forçar com que volte para a Câmara com um mínimo de modificações. Mas isso aqui é um ruído sem tamanho. Vamos ver até onde vai essa ruideira aqui do Senado. Mas faz parte, né? É função do Senado apresentar coisas novas e depois vai para a votação e ver o que é, o que não é. Infomoney, outra notícia maravilhosa. Ou seja, só notícias boas agora em junho. Pelo menos para a área econômica. Fluxo cambial total no ano até 2 de junho é positivo em 12,78 bilhões de dólares, mostra o Banco Central.
Ou seja, o fluxo cambial está maravilhoso. Por isso que o dólar está sendo seguro frente ao real. A inflação aqui no real está diminuindo, graças a Deus. Melhor do que até muitos países do planeta. Isso vai fortalecer e fazer com que a nossa moeda comece a valorizar. Deus abençoe que o dólar caia para uns 3,50. Ai, moço, que sonho que seria. Olha, não vamos exagerar muito, mas pelo menos chegar nos 4,50. Né? Já chegou 4,90 para 4,50 e depois a gente muda de novo, pede para baixar para 4 e depois a gente muda para pedir para baixar para 3,50, né? Vamos devagarinho, mas quem sabe, se o governo não ficar gastando mais do que arrecada, a coisa continua fluindo. Se não mexer com a agricultura, a coisa continua fluindo. Se começar a invasão e começar a cortar exportações de grãos, problema à vista. Você sabe o que está segurando não ter abusos na agricultura? Eu vou contar um segredinho para você. China. A China já falou pro Lula: se você mexer com a agricultura, você vai quebrar tudo que eu compro aí. Eu não quero ter problema com isso. Porque um dos maiores compradores do nosso agronegócio chama China. E se o Lula mexer com o agronegócio, ele não está mexendo com o agronegócio. O Lula está mexendo com a China. E a China já deu um recadinho segurando a carne lá. Tem um monte de carne parada no porto que o Lula teve que ligar lá para ver o que está acontecendo. A equipe do Lula teve que ligar lá para saber o que está acontecendo, para ver se libera aquilo lá. Saiu nos jornais por aí. Moço, a China não tá para brincadeirinha não, hein? A coisa tá séria, hein? E não é só China, não. Tem algumas coisas monstruosas andando no planeta aí. Vocês vão ver só no finalzinho. Infomoney. Nova surpresa positiva com o IPCA. Abre espaço para Banco Central começar a cortar os juros em agosto. Dizem analistas. Inflação moderada de alimentos e perda de força do núcleos e nos preços dos serviços devem permitir política menos restritiva no segundo semestre. Posso falar uma coisa para você? Vai ter reunião agora daqui 2 semanas do cupom. Eu não abaixaria os juros em agosto. Eu já baixaria já nessa próxima reunião, nem se for para só simbólico 0,25. É muito pouquinho, mas já vai dar uma sinalização. O Lula já vai ficar numa alegria. O Banco Central precisa ter um pouquinho de harmonização com o governo federal. E isso seria uma coisa muito interessante e importante se acontecer. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Mas, professor, hoje você está falando bem do governo, porque o governo não está fazendo tanta lambança. Já outro setor do governo continua fazendo algumas manobras meio doidas aí. Só que, olha só, esse daqui me surpreendeu, hein? Esse aqui me surpreendeu. Vou falar uma coisa para você, me surpreendeu. Poder 360. STF marca julgamento de Gleisi por quadrilhão do PT. O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e diz Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento e Orçamento dos primeiros mandatos de Lula da presidência. Lá do primeiro mandato. O julgamento será realizado em plenário virtual de 16 a 23 de junho, mesmo período onde tem o julgamento do Bolsonaro, que é dia 22 de junho. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Em 2019, a Justiça do Distrito Federal decidiu absolver Lula e a ex-presidente Dilma. Também foram absolvidos no caso o ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Segundo as acusações apresentadas pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em 2017, Lula e outros integrantes do PT teriam participado de um esquema de propinas que proporcionou 1,48 bilhões à cúpula do PT, de 2008 a 2016. É dinheiro, hein? 1 bilhão é 999 milhões mais 1 milhão. Você precisa ganhar na Mega Sena todo mês durante vários anos para chegar perto desse valor aí. Pra você ter uma ideia de como é que é.
Só que, como já foi absolvido o Lula, Dilma, Palocci, Guido Mantega e tudo mais quanto que é outro, ela não vai ser condenada. Então, desculpa, isso aqui vai ser só um procedimento burocrático. Assim dá para se perceber, só de ler a matéria, tá? Quando você lê o título, se assusta. Depois, 1,5 bilhão enfiado no bolso, não tem problema, que foi a acusação, certo? Só que ninguém consegue provar, ninguém conseguiu provar, e aí, então, moço, então não tem. Então, e aí? Sabe o que precisa começar a ter? Quem julga alguém, quem condena alguém, quem ataca alguém, quem coloca alguém falando que alguém fez alguma coisa, essa pessoa que deveria apresentar provas e mais provas para a condenação da pessoa, e não a outra pessoa tem que defender. A pessoa tem que ela apresentar um monte de coisas, já tudo pronto, porque se ela fala que fez, que é, e não é, no mínimo ela arrebentou com a imagem das pessoas. Então tem que tomar um cuidado, moço. Esse negócio, olha, eu vou falar pra você, tem que ter uma reforma jurídica urgente nesse país. Aliás, precisa reformar tudo, é tudo muito antigo, né? O planeta tá andando tão rápido, que as coisas ou andam na velocidade ou estamos lascados. Vamos lá. Estadão. Olha só isso daqui, outra coisa bizarra. Abre aspas. Não entendeu a importância dos evangélicos, fecha aspas. Quem não entendeu? Diz líder da bancada evangélica sobre o Lula não ir à marcha para Jesus. Então vai ter a marcha para Jesus, convidar o Lula. E o Lula falou, eu não vou. Por que o Lula não pode ir? E o cara tá lá bravo, porque ele tem que ir, ele não entendeu a importância dos evangélicos. Nós só representamos 40%. Eu tava vendo o cara falando na televisão ontem, no jornal. Um dos representantes. Porque ele representa 40% e tal, não sei o quê, ele não entendeu a nossa importância. Meu querido, o Lula não tem que entender a importância ou deixar de entender a importância. O Lula tem que ser neutro. O Lula tem que ser... deixar você fazer o que você quiser, ele não tem que se envolver com religião. O Lula não pode se envolver com religião. Porque se ele se envolver com religião, ele vai ter problemas com o pessoal da Macumba, com o pessoal da Umbanda. E aí, como é que faz? Eu acho certíssimo o Lula não ir. Além de que é capaz dele chegar lá e o pessoal xingar ele, chacoalhar e tudo mais. Porque o pessoal fala em marcha para Jesus, mas e o amor? Sabe, em vez de ser marcha para Jesus, tinha que ser a marcha pelo amor, por amor. E não pelo personagem. O ser humano precisa começar a destravar esse negócio da cabeça, moço. De personagem, tirar o personagem, de deixar o que mais importa, que é os ensinamentos. Esquece Jesus e foca no ensinamento de Jesus. No amor. Aí a coisa flui. Mas vamos lá. Falando nisso, eu vou gravar hoje. Então vocês vão ver eu com essa roupa para gravar o vídeo extra de amanhã e os de revelação para outra semana. Eu vou ver se eu gravo lá em cima, porque ó, tá sem barulho lá fora, né? Tem feriado. Então as indústrias aqui, tudo comércio, tá tudo fechado. Então dá até para gravar. Eu vou ver se eu gravo lá em cima, né? Porque é mais bonitinho, né? Muda um pouquinho o desenho, né, da coisa, né? Acho que vale a pena. Jornal Reuters. Agora uma coisa perigosa pra gente fazer uma análise, tá? Jornal Reuters. Presidente do Irã visitará 3 países latino-americanos na próxima semana. Você sabe quais são os países? Cuba, o Irã vai visitar Cuba, Venezuela e Nicarágua. Vai fazer essa visita para quê? Por quê? O que o Irã tem a ver com isso daí? Inimigo mor de Israel. Cara, alguma coisa muito perigosa vai acontecer nesse planeta. O povo não tem noção do que está acontecendo. O espiritual está cantando a bola faz tempo das coisas que vai acontecer. As pessoas estão achando que é brincadeira. Mais uma vez ele está falando a mesma coisa. Mais uma vez ele está falando a mesma coisa. Gente, preparação das coisas é preparação das coisas. Muito atenção nesse momento.
muita atenção nesse momento. Como é que chama? Não é caldo de galinha. Canja de galinha não faz mal a ninguém. Já diz o dito popular. Olha só, saiu hoje no jornal, aqui na minha cidade. Hoje, aqui na minha cidade. Campinas confirma primeiro caso de fungo Candida auris, aquela que tem resistência a antibióticos. Fungo de alta resistência em bebê recém-nascido. Tá bom para você? É bom a gente começar a rezar. Eu estou avisando há faz tempo. Vai pegar tudo e todos e de uma vez. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Que Deus abençoe a todos nós.